O tema aqui é a possibilidade do Brasil mudar rapidamente, alguns anos, em poucos anos, 5 anos, uma coisa assim rápida. A princípio, todo mundo acha que não, né? Que o mundo está num colapso tremendo, o Brasil também no seu drama social aí, político enorme, econômico, né? Uma falência tremenda, uma bancarrota. Então, como é que seria possível uma mudança de curto prazo? Então, eu avalio que isso é possível sim, mas tem que ser avaliado com uma certa cautela, né? Porque um assunto, além de complicado, né, complexo, ele vai ser abordado dentro de uma certa novidade. Né? Eu já citei aqui a questão da avaliação de grandes pensadores do mundo, grandes cientistas, que aponta o fim do nosso ponto civilizatório. Né? Tecnicamente chegou um final de ciclo econômico, de ciclo político, cultural, de uma forma geral, e o mundo tem que realmente agora se transformar por uma nova fase, por um outro ponto. E com isso é necessário que se crie uma forma de pensamento diferente, que esse pensamento é justamente aquilo que materializa a sociedade, os parâmetros, né, enfim, a forma de conduta e funcionamento do próprio sistema. Então tem que mudar a forma do pensamento. Segundo uma avaliação de muitos pensadores, né, isso inclui também o lado aí do místico, né, tem muitos místicos aí que colocam o Brasil como o país que vai gerar uma nova mentalidade, por vários motivos, por várias teses e tal, que não cabe aqui ficar discutindo. Mas existe também, no ponto de vista sociológico, antropológico, a identificação de uma possibilidade do Brasil de se diferenciar do mundo global. Né? Então a gente pode citar aqui o cara que colocou isso muito bem, o autor que colocou isso de uma forma muito, talvez inicial, foi o Gilberto Freire, antropólogo brasileiro, antropólogo, sociólogo. Né? Ele analisa a formação brasileira do europeu, que era o português, né? Que era o colonizador, e o índio negro, compondo o tripé da raça brasileira. Então o que acontece? Tanto o índio quanto o negro são povos místicos. Né? E o português, como ele era um europeu menos hierarquizado, né? Como era o espanhol e o inglês, isso é definição do Freire, ele permitiu que houvesse assim, uma congregação, uma mistura, um convívio, né? Vamos dizer assim, uma combinação melhor dessas três raças, que permitiu que o índio negro colocasse a sua cultura, a sua forma de pensar, que é basicamente mística, intuitiva, na personalidade do brasileiro. Então, hoje, o brasileiro é considerado, né, talvez o povo mais intuitivo, né, do mundo, né, aquele povo que mexe com o misticismo, diferentemente do europeu, do americano, que são mais assim, racionalistas. Né? Então, o que acontece? Com o esgotamento do nosso plano civilizatório, que é todo baseado em uma coisa que vem lá da Revolução Francesa, do iluminismo europeu, aquela coisa racional, você sabe que é preciso desenvolver, a partir da racionalidade, ou mais do que ela, um campo de exploração e expansão desse campo mental coletivo, que é o que pode sim criar novos valores e materializar uma nova sociedade. O Brasil tem esse potencial, né, de desenvolver campos intuitivos, que são outros campos do cérebro, que tem resposta também. O campo da intuição, o sexto sentido, tem gente que admite até o sétimo sentido, ele tem tanta resposta quanto o campo intelectual racional. Só que ele costuma ir mais além. E se houver um campo mental que seja a razão, somado com o campo de intuição, com outros campos de sensibilidade, esse campo mental ele vai se expandir muito. E a gente vai ter a possibilidade, então, de ter novos valores e de transformar, enfim, a sociedade. Isso muito, em resumo, muito a grosso modo. Então o Brasil tem esse potencial de se estimular esse campo intuitivo pela sua própria formação, pela sua própria natureza de composição, né, de caldo cultural, vamos dizer assim. Só que nós temos aqui uma pedagogia, uma educação, desde o básico até o universitário, enfim, todo o campo educacional, informativo, muito ligado ao padrão europeu, americano importado, né, que visa muito a parte racional. Então, na medida que se houvesse uma incorporação, uma criatividade da pedagogia nacional, dos professores, vamos focar, quer dizer, esse campo é muito múltiplo, né, é de muitas frentes. Você tem o jornalismo, tem a produção cultural, mas falando especificamente da pedagogia, que os professores tivessem a capacidade de estimular o campo intuitivo do aluno, que até o professor universitário trabalhasse com uma coisa que fosse mais para a sensibilidade, saísse estritamente do campo da razão,
daquela prova matemática específica, expandisse o campo mental. Então essa pedagogia que vai desde lá do ensino primário até a escola superior, se ela fosse estimulada dentro disso, acho que rapidamente isso ia se expandir para o meio de comunicação, a imprensa ia ter que retratar isso, nós íamos ter uma circulação de informação com um padrão bastante diferenciado e acessando, né, quer dizer, provocando campos de mentalidade muito diferentes do que a gente tem hoje. Que o campo racional da atualidade ele foi desenvolvido mediante estímulos, né, do Renascimento, da reforma religiosa, do iluminismo, foram provocações de aspecto cultural, de aspecto, né, informativo, que provocaram e desenvolveram a musculatura da razão. E da mesma forma, esse campo mais intuitivo, essa mente que pega o racional, mas expande e aumenta com outras sensibilidades, ele precisa também ser estimulado. E como a gente tem uma formação com essa base, com essa possibilidade, então se a pedagogia brasileira, de ponta a ponta, dentro de cada um da sua disciplina, dentro da sua criatividade, dentro do seu momento, da sua oportunidade, se isso fosse desenvolvido, estimulado, nós teríamos, acredito que rapidamente, em poucos anos, a capacidade de gerar um campo mental muito aumentado, muito potencializado, que seria capaz de criar soluções e influenciar o mundo inteiro dentro de um novo processo ideológico, dando solução alternativa a toda essa crise, né, essa inviabilidade econômica, política, etc. Então, em resumo, o Brasil tem aqui a fórmula, né, através da estimulação desse campo intuitivo, desenvolver um campo mental individual e principalmente coletivo, que vai ser capacitado realmente a influenciar o mundo e, em poucos anos, criar uma solução, até porque a necessidade de mudança elas são muito urgentes para o Brasil e para o mundo inteiro.